Retomamos os nossos trabalhos para cumprimentar e agradecer a presença do Sindicato dos Aeroportos de Manutenção e Aviação, SETAMA, o Sr. João Varzielas e quem o acompanha. Vamos iniciar esta audição e que agradecemos mais uma vez a vossa presença e a disponibilidade para nos prestarem esclarecimentos no âmbito da Comissão de Inquérito. E começávamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós vamos fazer uma ronda por cada um dos grupos parlamentares com 3 minutos de pergunta e resposta. Essa primeira ronda tem essas características e depois poderemos ter ainda a segunda ronda de 2 minutos, nessa altura com uma resposta por cada um dos grupos, individualizada, ou depois também uma terceira ronda com perguntas de cada um dos seus deputados. A qualquer momento que seja necessário suspendermos os nossos trabalhos, pararmos ou tudo isso, estejam sempre à vontade para podermos falar. Não sei, neste caso, se têm alguma apresentação inicial para fazer. Pergunta que eu não fiz logo no início, mas perguntava se tem. Faz favor. Sr. Presidente, boa tarde a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, tinha aqui um texto introdutório muito ligeiro para enquadrar depois nas perguntas que seguem. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, permitam-me extrapolar a visão que ultrapassa largamente a existência do SETAMA, pedindo desde já desculpa por alguma coisa que possa ser dita e que possa ferir alguma suscetibilidade pela falta de jeito para o chamado político... Peço desculpa. Para o chamado politicamente correto, arte que não me assiste. Fala-se muito dos 500 mil euros de Alexandra Reis como se tal fosse de facto o problema da TAP. De facto, e com o decorrer desta comissão é frequente ouvir nas bases que o que se trata aqui é a disputa de lugares no hemiciclo e pouco dos reais problemas da TAP. Cabe um ponto de reflexão. A TAP vem sofrendo ao longo de muitos anos ataques sucessivos e enumera-se desde já a primeira grande estocada que lhe foi infligida, ou seja, a criação da SGPS. Ora, e citando um diretor-geral que atravessou quase todos os acontecimentos e que um dia disse: é preciso não perder o objetivo de vista. Colocado este introito, alguém se lembra de tempos a tempos de fazer girar a lâmina dentro do dorso para que a ferida não feche rumo ao tal objetivo que não querem perder de vista. Relativamente a este último, passaram de caravelas à pressa para o privatize já, considera-se que seja a maneira mais fácil de passar um pano por cima de tudo que escorreu ao longo de todos estes anos e que ultrapassa bem o meio milhão de euros. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação inicial. Vamos então iniciar a nossa ronda de perguntas, com pergunta e resposta. Sra. Deputada Fátima Fonseca, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes do SETAMA, agradecendo desde já as suas palavras iniciais e também tranquilizando, porque nenhum de nós aqui procura o politicamente correto. Nós procuramos sim a verdade, porque é a verdade e toda a verdade que esta Comissão está vinculada a descobrir. Ora, se me permitisse, começava por um primeiro conjunto de questões relacionadas com o papel ativo dos sindicatos na vida da TAP, na gestão da TAP. Nós tivemos aqui o Dr. Manuel Beja, o antigo Presidente do Conselho de Administração, que manifestou nesta comissão a vontade de manter uma relação boa entre a administração e os trabalhadores. Primeira questão que coloco: quais os canais institucionais de diálogo que foram implementados entre a administração e os sindicatos, centrando a pergunta em particular no período que releva para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, tal como foi definida, os anos de 2020 a 2022. Para responder. Responder muito sucintamente, o SETAMA conheceu pela primeira vez, ou pelo menos conheceu o rosto do Dr. Manuel Beja nesta comissão. Posto isto, nunca tivemos conversa nenhuma com ele. Para perguntar? Tem alguma explicação para a não existência desses canais de diálogo e considera que essa situação eventualmente terá prejudicado as decisões de gestão da companhia? Responder?
Se prejudicou ou não, eu não posso afirmar dessa maneira. Era salutar, perante o clima que se instaurou na TAP, que esses encontros fluíssem e que as conversas acontecessem, parte a parte, quanto mais não fosse, para ouvir e captar opiniões que pudessem conduzir a uma menor penosidade e uma situação menos dolorosa do que foi este exercício. Para perguntar. Ontem foi aqui dito por representantes de outros sindicatos que existem tripulantes que oferem pelo salário mínimo e muitos menos de 1.000 euros. A questão que colocava é a seguinte: em termos de práticas remuneratórias da empresa, de que forma são definidas as remunerações dos trabalhadores nas suas várias componentes? É possível detalhar um pouco a forma como a estrutura remuneratória dos vários trabalhadores é configurada num período, chamemos-lhe, normal? Responder. Ora, as remunerações dos trabalhadores, e atenção, aqui faço um à parte porque não me vou pronunciar de colegas de bordo, portanto, sejam eles tripulantes de cabine ou de cockpit, porque não abrangemos esses trabalhadores e, portanto, não vou dizer comentários até porque não conheço. Relativamente aos trabalhadores de terra, as variáveis, portanto, o que compõe a massa salarial está tipificada em acordo da empresa, bem escalonado. Se a gente concorda com esses valores ou não, isso será outra questão, mas de facto está tudo tipificado em acordo da empresa. De algum tempo a esta parte, começou a acontecer dentro da TAP algo que não é entendível, portanto, que é o pagamento de avanças, portanto, que saem fora do jugo do acordo coletivo de trabalho e, portanto, mas que já são atos de gestão, quiçá para prender trabalhadores, entre outras situações. Para perguntar. E tinham conhecimento da prática da TAP relativamente a pagamentos indemnizatórios ou outros a administradores e trabalhadores? Consegue dar-nos alguns exemplos de situações desse tipo? Responder. Conhecimento temos, e como creio que já alguém disse aqui nesta comissão, temos conhecimento dos corredores, porque de facto não nos é conferido o acesso a esse tipo de documentação. Penso que isso será mais do ploro da Comissão de Trabalhadores e não de um qualquer sindicato. De vez em quando, lá calha, cair um papel na máquina de fotocopiadora errada e a gente tem acesso a alguma coisa, mas é só de vez em quando. Perguntar. O conjunto de medidas que estão contidas no plano de reestruturação terão sido desenhadas e aprovadas para salvar a TAP num momento muito exigente da empresa, enquanto pilar-chave para a economia portuguesa. E olhando só para 2019, um ano antes da pandemia, o contributo da TAP para a economia em Portugal era de entre 2,3 a 2,6 mil milhões de euros e a TAP empregava nesse ano cerca de 10 mil trabalhadores. Considera que os auxílios de Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia naquele momento? Para lhe responder com franqueza, para já, há que fazer a dicotomia das TAPs, porque quando se fala em TAP, imagina-se o logo, o avião e os funcionários, mas de facto há várias TAPs, e não foi à toa que na minha introdução eu falei na criação da SGPS. Temos a TAP Transporte Aéreo e temos a SGPS, que, e já agora, que se complementam funcionalmente uma à outra e que será por demasiado perigoso que uma venha a ser desmembrada, ficando a outra desprovida desses serviços. Obviamente que a TAP no seu todo, se quisermos falar assim, é por demais importante, quanto mais não seja, se fosse só de uma maneira direta portanto, para os postos de trabalho que agrega e multiplicar isso por qualquer coisa vezes 7, penso que é esse o racional, portanto, familiares e empresas agregadas.
Obviamente que depois há a componente da segurança social e há todo um manancial de clientes da própria TAP, de fornecedores, peço desculpa, da própria TAP, que oferem e promovem negócio via TAP com alguma intensidade e acho que esses números foram já demasiado badalados acerca da magnitude desse assunto. Para perguntar. Portanto, assim, em grandes números, ou pelo menos em grandes ordens de valores, quantos seriam os postos de trabalho, diretos e indiretos, que seriam perdidos em caso de insolvência da companhia em 2020? Responder? Senhora Deputada, vou-lhe pedir que me repita a pergunta, por favor. Faz favor, Senhora Deputada. Sem contar. Quantos seriam os postos de trabalho, diretos e indiretos, que seriam perdidos em caso de insolvência da empresa em 2020? Em 2020, disse. Tanto quanto nós sabemos, os postos de trabalho diretos dentro da TAP rondaram cerca de uma redução de cerca de 4.000. E, portanto, daí se conclui que são 4.000 famílias afetadas, 4.000, e agora passando então de brincadeira, que não tem brincadeira nenhuma, 4.000 mercearias afetadas, 4.000 e é por aí adiante, não é? Para perguntar. Segundo o relatório de gestão e contas consolidadas da TAP 2021, assim como um conjunto de comunicados que a TAP fez à CMVM, o objetivo dos acordos de emergência seria procurar uma solução consensual para viabilizar e reestruturar a empresa. Pergunto, o que conhecem em concreto do plano de reestruturação, para além daquilo que é público e que consta, por exemplo, do comunicado da TAP à CMVM de 11 de dezembro de 2020, como foram conseguidos os acordos de emergência e, em particular, como percepcionam a existência de medidas voluntárias? Pergunto se as terão acompanhado e quais os resultados que objetivamente atribuem a essas medidas. Muito obrigada. Responder. Eu acho que vou começar a responder pelo fim. De facto, relativamente ao acordo de emergência, nós não o conhecemos todo. Trouxemos aqui o que nos foi enviado para subscrever e receber esse acordo de emergência, que terei todo o prazer em deixar esta comissão, em que até no próprio texto não se percebe bem o que é que está de facto a ser reestruturado, se são os transportes aéreos portugueses SA, se é a TAP SGPS. E debaixo de estrita confidencialidade. Portanto, acho que não é de lisura numa situação desta natureza em que afeta os trabalhadores da maneira que afeta, colocar as organizações sindicais, todas elas, com este cutelo. Relativamente, e respondendo-lhe agora aos acordos de emergência, eu acho que foi consensual por todos que eles eram exacerbados nas medidas que eram aplicadas. A verdade é que no decorrer desse processo houve uma divisão, e atenção a isto que eu vou dizer, não falando das organizações de bordo, portanto pilotos e tripulantes de cabine, houve uma divisão que nós não entendemos e que se criaram dois grupos para celebrar esses acordos de emergência, sendo que eles são iguais. Não percebemos o porquê da divisão. Obviamente ele foi assinado por uma parte, há notícias até dar conta que foi uma grande vitória, nós não concordamos com isso e acabamos por assinar o acordo de emergência, sendo que as alterações que nós achávamos que deviam figurar naquele acordo de emergência seriam, de facto, se à data X foram atingidos os níveis de 2019, e era isto que o sistema pretendia na altura, cessa o acordo de emergência e voltará à normalidade. Ora, tal posição não vingou e acabou por ficar nos moldes atuais. Para perguntar.
Peço desculpa, já tinha terminado, Sra. Deputada. Agradeço a chamada. Passamos, Sra. Deputada, faz favor. Pede a palavra para... Apenas para fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Se possível, gostaríamos de solicitar que o documento que... Sim, eu pedia que no final desta ronda, depois, se fosse possível, tal como está a disponibilidade, que nós ficássemos com o documento para fazer parte da documentação da Comissão. Se tiver uma cópia, nós próprios faremos entrega imediatamente através do nosso sistema de e-mail. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados e os senhores representantes do Sindicato dos Aeroportos de Manutenção e Aviação. Atendendo à natureza e ao âmbito particular do vosso sindicato, eu perguntava-lhe como é que vê a empresa VEM, Engenharia do Brasil, no universo TAP e como é que foi a passagem desta empresa pelo grupo. Para responder. Ora bem, é bom recordar aqui que o STAMA existe desde 2018 e posto isto, se me faz a pergunta enquanto a organização sindical e presidente, eu não lhe posso responder porque não faço parte, não aporto essa história para trás. Tenho as minhas opiniões pessoais relativamente a essa matéria, mas não é institucional, obviamente. Para perguntar. Nós hoje soubemos que o Governo dá o arranque do processo de privatização com a deliberação do Conselho de Ministros para proceder à avaliação da empresa. Faça um processo de nacionalização 100% pública, 3.200 milhões de euros neste processo. Como é que entende agora esta rapidez em privatizar a TAP? Responder. Tentar dizer isto com elegância. Para já não vemos com bons olhos e por uma questão simples. Em 2015, quando navegava eu noutras águas e saiu agora há relativamente pouco tempo em Tribunal Administrativo uma sentença que dita que a privatização de 2015 não precavia e não salvaguardava de maneira nenhuma, entre outras coisas, a permanência do hub, como lhe queiram chamar, ou a base em Lisboa, até porque dificilmente isso será garantido legalmente, seja por quem for, porque é uma razão de capital, quer dizer, quem tem a maior parte de capital manda e ponto final, não é? O que nos está a parecer aqui é que, e olhando para o processo de reestruturação levado a cabo pela gestão, a maneira como foi levado, com algum cinzentismo da ação, quer-me parecer que isto tem uma radiografia de alguém colada ao processo de compra. Não é uma afirmação, quer-me parecer. E já agora ressalvar aqui que dentro do que se vai vendo na comunicação social, se fosse a Ibéria seria muito perigoso, se fosse a Lufthansa era igualmente muito perigoso, porque a TAP correrá certamente o risco de ver a sua frota de médio curso a desaparecer e ficar, portanto, só com o longo curso. Não esquecer que a Portugália passou para a SGPS, que é a tal empresa para ser vendida. Esta é a nossa convicção e não passa disso. Para perguntar. Mas percebe que este, aparentemente, é um processo inevitável, segundo as declarações do Governo, mas eu queria também ver a sua opinião, que é, há uma mudança radical entre as caravelas, o interesse estratégico nacional. A TAP será sempre pública para hoje um Conselho de Ministros que manda fazer uma avaliação e para notícias que em julho o processo deve estar a rolar. Como é que entende isso? Quer dizer, como é que se muda uma visão política de um país em 2 anos, em 2, 3 anos? Entende isso como um governo que sabe o que quer para o país e para a empresa? Responder?
nós, sistema, não nos dedicamos a controlar o governo, sabe? Agora, não entendo isto como racional, de todo. Não faz as declarações, e é preciso ver que mudaram atores políticos, entretanto, as declarações da grandiosidade da TAP, das quais eu não discordo em nada, não jogam a bota com a perdigota com a pressa do que parece querer ser feito agora à miúde e não se sabe em que moldes, correndo seriamente o risco de cometer os mesmos erros de 2015. Para perguntar? Embora agora tenha consciência que, por razão dos compromissos com Bruxelas, o Estado não pode mais pôr um cêntimo que seja na companhia. Quando há pouco falou na radiografia do esqueleto, esclareça melhor o que é que queria dizer, que eu não percebi muito bem. Pode repetir ao Sr. Deputado. Há pouco pareceu-me falar na radiografia ou de um esqueleto, eu não percebi muito bem qual era a imagem que tentava nos passar. Vai de encontro à sua última alegação, que diz que, de facto, o Estado não pode injetar mais dinheiro na TAP. Há uma expressão muito useira que usamos aqui, que é costume ouvir em Portugal, que nós somos muito bons alunos, de facto. Somos todos bons alunos, obedecemos a Bruxelas. Bruxelas é o Deus todo-poderoso sobre esta nação independente. É bom que se reflita o que é que o governo italiano fez com a Alitalia de 2017 em diante, quanto é que investiu, quanto é que injetou, se foi arrepio de... Quer dizer, se uns podem, os outros também podem. Aliás, a Air France também teve, e com aquelas declarações que não foram nada polémicas, foram muito patrióticas do então Ministro, que dizia é o que for preciso, dizer que só em dezembro, eu também posso deixar isto se quiserem, ok? Só a injeção na Alitalia, antes da reestruturação e da formação da ITA, foi qualquer coisa de astronómico. Aparece a ITA e agora, curiosamente, a Lufthansa aparece interessada em comprar a ITA. Portanto, fazendo analogias a isto, há aqui uma peça que joga nos dois lados, e estamos a falar da Lufthansa, obviamente. Não me custa nada a perceber que há algum paralelismo neste tipo de negócio. Faço-me entender. Para perguntar? Eu confesso, mas seguramente por dificuldade minha, não percebi o paralelismo, porque a questão aqui é o Estado português tem um compromisso, assumiu este compromisso da reestruturação, obrigar a não poder haver mais nenhuma ajuda de Estado, e há bocadinho falou, percebi eu, os esqueletos, e portanto que estava montado aqui eventualmente algum cenário, e era isso que eu não estava a perceber. Responder? O esqueleto é a construção da peça para ser trabalhada, não tem nada a ver com ossos. Sr. Deputado, o que se passa realmente na TAP e voltando à parte da construção, foi, no nosso entender, atabalhoado todo e qualquer processo de reestruturação que não é do conhecimento de ninguém. Acho que ninguém tem conhecimento do processo de reestruturação. Estamos a trabalhar com base, ou trabalhamos com base em alguns slides com a informação muito parca e obviamente que daí só podemos tirar ilações e deduções. Não temos matéria de facto para poder apontar o dedo de forma contundente, a não ser tudo aquilo que a gente vem dizendo aqui nesta comissão.
Para perguntar. Aproveitando a sua estada, porque de facto, nós já ouvimos muitos sindicatos ontem e hoje estamos a ouvir outros tantos, eu gostaria que me ajudasse a perceber se houve alguma convocação para alguma reunião esta semana com sindicatos ou se foi com todos os trabalhadores. Gerou-se aqui alguma confusão? Se me puder ajudar a esclarecer, agradeço. Responder? Houve uma reunião com o Sr. Luís Rodrigues. Aliás, houve várias reuniões na TAP. Houve uma com o Luís Rodrigues semana passada e que, de facto, não estavam consagrados todos os sindicatos nessa convocatória. Tinha que ir à agenda de uma terça, quarta, por aí, semana passada. Agora, deixe-me esclarecer aqui também, que é para não haver más interpretações acerca da não presença de alguns sindicatos nessa mesma reunião. Já era a terceira ocorrência de reuniões com a TAP, em que algumas organizações não eram convocadas. Aliás, isso deu a natural celeuma, não sei, dos trabalhadores, e nós mantivemos a calma. A posterior surge, então, uma dita carta aberta, do qual o sistema não foi subscritor, até porque não foi contactado por nenhum dos seus pares e, portanto, não podia estar lá a dita rúbrica. Sabendo nós o que aconteceu, endereçamos um e-mail ao Sr. Luís Rodrigues, dizendo-lhe que estaria nas mãos dele parar com estes sectarismos que, atenção, não lhe são imputados, não lhe são de todo imputados, ao que ele, de facto, convocou os sindicatos em falta, neste caso nós, para estarmos presentes nessa reunião e regularizou uma situação que nunca devia ter acontecido a nosso ver, mas cuja gravidade também não é por aí além. Faz parte das lides sindicais, estas coisas que de vez em quando acontecem. Para perguntar. Os senhores foram o único sindicato excluído? Fomos. Tiveram alguma explicação para este facto? Da parte da empresa não, até porque, como lhe digo, não é imputável à empresa. Uma coisa que nasce e é pedida pela parte sindical não é imputável à empresa, portanto não podemos pôr nesse rol a empresa ou o seu administrador. Para perguntar. Agora que aparentemente vai haver a pressa de privatizar novamente a TAP pelo mesmo governo que a achava às caravelas, estão envolvidos em alguma parte deste processo? Já foram contactados? Negativo. Perguntar. Para finalizar aqui a intervenção, gostaria que nos falasse, na vossa perspectiva, como é que veem esta ingerência política, se a sentem, se tiveram alguma reunião com ministros e ou secretários de Estado, e qual é a vossa visão, enquanto organização sindical, desta permanente confusão entre o governo, gestão da empresa, como é que veem isso? Ora, nós para já temos uma visão muito, não sei se isto é extensível aos outros, mas não é disso que estamos a falar, é a nossa visão. Nós temos a visão de que nós lidamos com o Conselho de Administração, ponto. E é com ele que devemos lidar. O acionista, seja lá ele quem for, não quer dizer que não haja reuniões ou a pedido de um ou do outro, mas que servirão especialmente de alertas e para discutir pontos de vista, portanto, com o objetivo de que a administração possa tomar ou ter em conta particularidades que possam vir a surgir.
no nosso decurso com o anterior Ministro da Infraestrutura, assim como com o Secretário de Estado, devo dizer que foi pela primeira vez o único político que sem peneiras, e passa a expressão, nos disse aquilo que ia fazer, ou que era para fazer e quais eram os objetivos, doesse ou não doesse. E disso lhe agradeço a honestidade. Não quer dizer que concordo, mas agradeço-lhe a honestidade. Relativamente ao gap comunicacional, de facto, é com a gestão da empresa e com mais ninguém. Muito obrigado. Uso agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes do SETAMA, Sr. João Varziela, Sr. Engenheiro Eduardo Marcos, Sr. Fernando Simões. Eu ouvi a sua curta, mas explícita intervenção inicial e devo-lhe dizer que tocou num ponto-chave que eu concordo particularmente. A questão da TAP SGPS. E eu tenho dito isto vezes sem conta, importa dividir o que é a TAP boa, que é a TAP SA, do que é o ativo tóxico no que diz respeito à aviação, que é a TAP SGPS. A TAP SGPS, como é sabido, é uma bolha que leva tudo atrás, incluindo a VM Brasil, que foi provavelmente o negócio mais ruinoso para a TAP, sabendo nós que a TAP tem excelentes técnicos de manutenção, podemos dizer até que serão dos melhores da Europa, que demoram anos a ser formados, e depois vamos comprar uma empresa que se revelou um desastre em mais de 1.000 milhões de prejuízo. E o responsável por essa compra foi Fernando Pinto, o mesmo que depois foi contratado para prestar serviços de consultoria à TAP, já depois de ter saído, por um valor astronómico. E era precisamente por aqui que eu queria que o Sr. Presidente nos desse uma breve explicação desta compra desastrosa, da mesma pessoa que comprou, voltar para a TAP com um contrato megalómano e a questão também da TAP SGPS com a inclusão da VM Brasil. Muito obrigado. Sr. Deputado, antes de mais fazer uma correção, mencionou o Sr. Engenheiro Eduardo São Marcos. De facto, aconteceu-lhe algo inesperado e familiar, e ele não pôde vir, foi substituído e informado aqui esta comissão. Quem o substituiu é o Sr. Pedro Cardoso, aqui à minha esquerda. Relativamente ao Sr. Engenheiro Fernando Pinto, lá está, eu vou entrar num dilema, porque, volto a dizer, eu venho cá convocado como o Presidente do SETAMA e o SETAMA aparece em 2018. Obviamente que eu tenho algum conhecimento de algumas coisas, mas residia a minha pessoa noutra organização sindical e não sei se será muito ético, até porque esse sindicato já cá esteve a prestar declarações, não sei se será muito ético da minha parte responder a isso. Se me pedir a título pessoal e portanto, e ficar devidamente registado em ata, eu não me oporei certamente a prestar as minhas opiniões pessoais acerca disso. Ora, o negócio da Swissair, como bem se lembram, foi ruinoso. Aliás, eles conseguiram fazer a migração do sistema informático de reservas para a Suíça e daí mais milhões, portanto supera largamente os 500 mil da Dona Alexandra Reis, mais milhões em cima de milhões, que quase matou a TAP, não fosse a Swissair entrar no buraco também. Após isso, e se a memória não me falha,
o Sr. Fernando Pinto, e atenção, é mesmo se a memória não me falha, porque pode falhar, o Sr. Fernando Pinto queria, entre em diligências para a aquisição dos restos mortais da então Varig, portanto, tentando com o Stanley O fazer a aquisição da Varig Log e da VEM, portanto, que se veio a manifestar um autêntico sorvedouro de dinheiro. Aliás, essas conversas foram amplamente tidas a quando do processo de 2015. Nunca se chegou a grande conclusão sobre isto, portanto, pelo menos do conhecimento público e sindical. A verdade é que criou um monstro. E se me diz que, só para retificar, uma coisa que disse que é, chamando a TAP SGPS, a parte tóxica ou a TAP má, permita-me corrigi-lo, está enganado. A parte tóxica é, de facto, ultramarina, ou era, de facto, ultramarina, portanto, era os resquícios mortais da Varig que nos estavam a servir quantias avultadas de dinheiro. Aqui em território nacional e com as empresas que de facto compõem a SGPS, isso não se dava, poderia haver problemas de gestão aqui e ali, e havia-os, certamente, mas não era propriamente tóxico, ok? Acho que ambas as partes se complementam. Posso-lhe dar um exemplo do que não deve ser feito. Nós não temos associados na Catering Por, mas a Catering Por está neste momento metido no baralho desta privatização ou venda ou alienação, que se queira chamar. Na altura o Sr. Ariquedé, nós soubemos que o Sr. Ariquedé tinha um projeto em estudo para a criação, e agora veja-se bem o conflito de interesses aqui. O Sr. Ariquedé tinha em desenvolvimento, e depois acho que isso foi parado, de uma empresa de catering, daquelas de sandochas empacotadas, não é? Para servir nos aviões. Aquilo que se deve servir aos passageiros com parcimónia, ao invés do bom serviço que a TAP tinha. E, portanto, paralelamente, metem a Catering Por, que cobrava a TAP por acerto de contas, também acho que era isso que acontecia no final do exercício, portanto, não faz sentido nenhum, até porque não é uma TAP má. Dava lucro, ou se não dava lucro, por acerto de contas não dava prejuízo. São duas coisas distintas que eu gostaria de frisar aqui. Para perguntar? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela clareza da resposta. Eu gostava também de lhe perguntar outra coisa. Tem sido público que o sindicato que preside sempre defendeu a intervenção do Estado, a participação do Estado na empresa, para bem da empresa, naturalmente. O que eu lhe pergunto diretamente é: a intervenção que nós vemos do Estado na empresa, era esta a intervenção que o vosso sindicato reclamava, ou não era esta ingerência que vocês estariam à espera? Este modelo não foi o modelo que nos agradou de todo. Nós achávamos que, de facto, podia ter havido outro tipo de intervenção com menos custos, porque, vamos lá ver uma coisa, quando se despedem pessoas, paga-se imediatamente, ou faseado, conforme o acordo, mas paga-se a indemnização ao trabalhador. Cria-se uma má imagem, tudo isto tem reflexos, e depois vimos a assistir coisas como, recentemente, que a TAP está neste momento a contratar pessoas, e nós na aviação temos uma expressão muito gira para quem começa a atividade com 30 segundos de antiguidade,
já assumir posições de chefia agora na operação. E, portanto, um eventual ou um subcontratado a assumir funções de chefia, expliquem-me lá como é que se consegue acautelar o bom funcionamento de uma empresa nestes termos, a sua segurança e tudo mais. Eu acho que isto é um mundo virado ao contrário. O que está a acontecer na TAP é um mundo virado ao contrário, de facto. Para perguntar? O Sr. Presidente disse há instantes que nunca reuniu com o Presidente do Conselho de Administração, facto que é transversal à grande maioria dos sindicatos. Eu pergunto-lhe, chegou a reunir, na ausência deste, com o Ministro das Finanças ou com o Ministro das Infraestruturas para demonstrar as vossas preocupações? Reunimos, salvo erro, 3 vezes no Ministério. Duas delas tinham a ver diretamente com a TAP. Obviamente tentamos, nessa conversa, puxar a sua empresa afiliada, portanto, a SPDH, até porque achávamos que também para essa empresa havia outro caminho. Mas sim, reunimos com eles e alertamos para aquilo que achamos elementar na altura, nomeadamente no que diz respeito à salvaguarda dos postos de trabalho e a mecanismos que podiam ser adotados nesse sentido. Para perguntar, plano que tem, o tempo que tem, faz favor, Sr. Deputado. Pode indicar-nos, Sr. Presidente, em concreto, quais foram os ministros com quem esteve reunido, quais foram as preocupações que o Sr. Presidente lhes transmitiu, quais foram as respostas que lhes foram dadas e a reação dos ministros. Se estavam com uma postura colaborativa, se estavam com uma postura distante e se sentiu da parte deles uma efetiva vontade de ajudar o sindicato e os trabalhadores da TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. De facto, reunimos com o Sr. Pedro Nuno Santos, com o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, e eu devo confessar que não sou grande espingarda com nomes, mas duas senhoras que lá estavam, peço desculpa às senhoras, e de facto, à medida que fomos falando, o interesse foi manifesto. Obviamente que depois veio a dar no que deu, não deu em nada, mas presencialmente e por aquilo que nós podemos ver e assistir e conversar, foi uma conversa franca, interessada, mas que depois haverá certamente questões que nós não conhecemos e que fazem valer outros valores e, portanto, não vamos entrar por esse prisma. Muito obrigado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saber se, cumprimento já agora, desculpem, este pequeno atraso, se alguma das reuniões que teve com o Governo, se alguma foi relativa ao plano de reestruturação, se foram ouvidos nessa fase ou se todas estas reuniões foram já posteriores, relacionadas com as vossas reivindicações, sobretudo, imagino, ao nível dos cortes salariais, mas se puder desenvolver o tema da reunião, agradecia. Eu mencionei que foram reuniões que nós pedimos e, portanto, estas foram com o STAMA e com uma outra organização sindical. O Ministério das Infraestruturas tratou, salvo erro e se a memória não me falha, de convocar 2 reuniões com todos os sindicatos, em que, abertamente, em linhas gerais, descreveu a operação, portanto, tentou passar a ideia do hub and spoke, tentar dar a imagem de que as rotas ponto a ponto não davam dinheiro. Bem, se as rotas de médio custo desaparecerem, que nós calculamos que possa acontecer, obviamente que elas não vão dar dinheiro, pelo menos à TAP, vão dar dinheiro a alguém. E, portanto,
E é bom lembrar que durante o ano 2020, quando teve tudo parado aqui em Portugal, as outras companhias continuavam a fazer ponto a ponto, como já alguém há muitos anos me disse, mais vale 2% de alguma coisa que 100% de nada. E posto isto, o Sr. Ministro, coadjuvado pelo Sr. Secretário de Estado, foi explicando todo o processo da melhor maneira que entendeu. Na altura não houve da parte de nenhum sindicato nenhuma reação adversa, porque estava tudo muito fresco e estava tudo a tentar perceber até onde é que isto iria em termos de extensão. E ficamos por aí, porque depois as reuniões já foram pedidas pela nossa parte, com temáticas bem estipuladas para discutir. Mas então, em relação ao plano em si de reestruturação, nunca nada foi falado? Como digo, o plano de reestruturação nós nunca tivemos acesso, balizados logo por isto que está aqui e que vai ficar cá. Eu pergunto porque ontem, como imagino que saibam, tivemos aqui também outros sindicatos e também se percebeu que o nível de cortes salariais que houve não foi tanto imposição de Bruxelas, se calhar foi mais algum aproveitamento até do lado da gestão pública. Até se falou aqui de um documento ontem da Comissão Europeia, onde uma das coisas que se dizia era isso mesmo, que a TAP precisava de mais recursos próprios e menos cortes de custos, e que recursos próprios podia ser ou mais investimento privado ou mais partilha de perdas com os credores. E até está no documento que o nível de cortes salariais poderia não ser admissível, um nível tão alto. E o que eu lhe pergunto é também se nessas reuniões se sentiram isso. Por um lado, se já reivindicavam, imagino que sim, que o nível de cortes não fosse tão alto, mas segundo, o que é que vos foi dito para justificar que fosse tão alto? Porque o que foi dito publicamente, até aqui no Parlamento várias vezes, é que era uma imposição de Bruxelas, não é? Mas parece que o Governo quis ir um bocadinho além da Troika, usando uma expressão do passado. Nos vários processos de reestruturação, em que a TAP é mais um, normalmente fazem-se este tipo de coisas para apresentar o filé mignon a quem vem comprar. Portanto, são cortes feitos na carne à medida, não é? Para tirar as gorduras, etc. A gente tem assistido isso ao longo da história neste país. Não quer dizer que seja este o caso, mas de facto dá a entender qualquer coisa desse género. Obviamente que os cortes foram brutais e devo dizer aqui algo que vai muito além deste processo de reestruturação. A TAP tem há sensivelmente 10 anos um grupo de trabalhadores a quem cortou, sabe-se lá porquê, a remuneração fixa mensal. Os trabalhadores recorreram para o tribunal, acabaram por ganhar, a TAP recorreu, entretanto já foi dada a ordem de pagamento e neste momento a TAP meteu mais um recurso porque quer regatear os juros. Não sei que lhe diga, Sr. Deputado, é que realmente isto é puramente aviltante. Os cortes não havia necessidade de ser naquela ordem de grandeza, até porque nós não acreditamos que quando fizeram aquelas projeções a projeção pior, depois a mediana e a mais alta, quer dizer, com as fontes de informação que quer a empresa tem, quer o Estado, eu acho que ninguém acreditava que aquilo fosse tomar proporções catastróficas do mais pesado. Aliás, foi dito por quase todas as organizações que aquilo era completamente desfasado da realidade e, atenção, ninguém estava contra sacrificar os seus rendimentos para salvar uma empresa.
É de notar que já no passado, quando a sobretaxa, e não quero estar a mentir, mas pelo menos foi o que me pareceu, a sobretaxa cobrada no ordenado dos trabalhadores revertia para a TAP, não saía para mais lado nenhum, portanto ficava a financiar a própria TAP. Portanto, os trabalhadores da TAP são uns mãos largas ao longo dos anos a salvar a própria TAP de desaires de gestão. Para perguntar? Mas mesmo assim fiquei sem perceber uma parte, que foi se durante essas reuniões se foi dito ou não que este nível de cortes salariais era a exigência da Comissão Europeia ou se era a opção própria da nova gestão do Estado. Vou-lhe responder com esta afirmação. O que a gente soube relativamente a isso foi pela comunicação social, não foi informação ministerial. Tal e qual como já agora o SETAMA soube que iria estar presente nesta comissão de inquérito pela comunicação social, que é de repudiar. Para perguntar? Muito obrigado. Quer dizer, fazer uma pequena defesa da Comissão. As pessoas são notificadas formalmente. O que acontece é que antes os partidos dizem à empresa quem é que vão chamar e possivelmente foi assim que viu antes que algum partido tinha chamado. Penso que até quase todos os partidos ou todos os partidos chamaram. Mas adiante. O que interessa é que também estão aqui para dar esses esclarecimentos. Queria lhe perguntar ainda, no seguimento de uma pergunta que o Sr. Deputado Filipe Melo fez há pouco, o Sr. Deputado perguntava se era esta a gestão pública que queriam. E a mim parece-me que é difícil haver uma gestão pública sem interferência política e até este nível de gestão partidária, mas isso, que, obviamente, cada um terá a sua opinião. Mas respondeu que esperava outro tipo de intervenção, ou que poderia ter havido outro tipo de intervenção. E eu pergunto-lhe o que é que queria dizer com isso, porque depois não desenvolveu e eu fiquei sem perceber que modelo é que poderia ter havido para além daquele que foi seguido. De facto, o acionista, e neste caso, que é o Estado, o acionista dita as diretrizes à gestão, e a gestão deve tomar as medidas mais corretas para levar a cabo essas diretrizes do acionista. O que nos quer parecer, muito sinceramente, é que o desnorte criado entre regimes, e atenção que não vem de alto, isto já começou antes, vem ainda da TAP privada. O desnorte criado neste processo megalómano criou disfuncionalidades que às páginas tantas, e como eu disse num canal de televisão, isto parecem os coronéis do Brasil, que é a época dos coronéis do Brasil, em que toda a gente está a mandar e ninguém percebe em que é que está a mandar. E, portanto, fica um bocado complicado para uma organização sindical, e quero acreditar para a Comissão de Trabalhadores será pior, perceber como é que uma casa destas está a funcionar e em que moldes. Não sei se me faço entender com isto, é porque realmente não... Nós fomos habituados a uma TAP, repare, nós sabíamos categoricamente quem é que era quem e quem é que mandava o quê, as comunicações fluíam para as organizações, funcionava mais razoavelmente bem, a 100% nunca será, mas razoavelmente bem. E a partir de uma certa altura deixaram de funcionar. E, portanto, não lhe sei explicar mais que isto. Quer dizer, não posso apontar também dedos aos rostos que não conheço. Não é? Seria injusto, poderia estar a cometer alguma gafe que não deve e, portanto, vou-me ficar por esta análise deste tipo. Está bem? Sr. Deputado, já terminou. Muito bem, Sr. Deputado, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, para iniciar o questionário. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar os representantes do SETAMA, agradecer a vossa presença e a vossa participação
nesta comissão. Alguns de nós, como observaram durante a tarde dos trabalhos parlamentares, em simultâneo com várias reuniões, e começar pelo plenário, foi esse o caso também, mas penso que foi possível registarmos no fundamental muito dos esclarecimentos e da informação transmitida pelo STAMA à Comissão Parlamentar. Já ouvimos, aliás, a correção que fez e o esclarecimento que fez relativamente àquela tese do tratamento à TAP como se fosse o BES na altura, tipo TAP boa e TAP má. Eu gostava de voltar a esse tema, até porque mencionou, a propósito da TAP SGPS, a questão do handling e da catering por. Peço desculpa, da catering por, quando eu destaquei esse tema, eu queria acrescentar a questão do handling e também propor que pudesse abordar essa questão, mas também as várias outras áreas e serviços que estavam integradas na TAP SGPS. No fundo era o grupo TAP, não é? Desde a UCS, a questão da Megasis e da questão da informática, e quando nós verificamos que há aqui uma lógica de separação de uma suposta ideia de atividades que não são core business, como se diz, como se o handling, por exemplo, fosse uma atividade que não é core business, como se fosse uma questão opcional, não estratégica, não decisiva, relativamente à aviação, e gostava que pudessem abordar essa matéria relativamente às preocupações que devemos ou não considerar no futuro da TAP, relativamente à obrigatoriedade de alienar, por opção do Governo e da União Europeia, esses serviços. Já nem estamos a discutir a questão da privatização da TAP, que está a marcar o dia de hoje, e as decisões do Governo que anunciou. Por outro lado, esta forma, relativamente às medidas tomadas no que diz respeito aos cortes que foram até ao osso, há bocado falou nas gorduras e na carne, o Dr. Manuel Beja, aqui na sala, assumiu e reconheceu que houve cortes que foram mesmo até ao osso e que a capacidade operacional da TAP ficou prejudicada por decisões de falta de pessoal, que levaram a uma falta de pessoal em todas as áreas, e gostávamos que pudessem dar nota dos alertas feitos sobre isso. Mencionou várias reuniões com entidades do Governo e não só, e gostávamos que pudesse abordar essa matéria. E fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Sr. Deputado, relativamente, e vou começar pela UCS. A UCS morava, tal e qual como o handling, morava no reduto TAP. Tinha as suas instalações, não eram muito recentes, mas tinha as suas instalações que estavam pagas. De repente sai dali a UCS para fora do reduto TAP. Não sabemos quanto é que essa operação custou, nem a aquisição se é alugado, se não é, não temos informação nenhuma sobre isso. A verdade é que o zero e vozeiro deve ser mais caro do que qualquer. Relativamente ao handling, bem, o handling é uma confusão enorme que remete para outras guerras e que eu não vou entrar nelas aqui, mas devo dizer que uma das preocupações que nós demos e acabamos por reunir com o Secretário de Estado, Hugo Mendes, foi exatamente para a salvaguarda do handling no que a assistir a TAP diz respeito. E como volto a repetir, Portugal costuma ser o bom aluno. Não é? Faz aquilo que Bruxelas quer, mas há países que não fazem isso e companhias que não fazem isso. É bom citar aqui dois exemplos que foram dados, que é o caso da Ibéria, ok? E da BA, porque a Inglaterra ainda estava na União Europeia. Portanto, a formulação que eles encontraram para
capitalizar o handling, autonomizar o handling, mas nunca desagregando o handling da companhia-mãe, foi aceito pela União Europeia. Não se percebe, e era possível à data, agora não sei se será, era possível à data percorrer esse caminho, salvaguardando um serviço de excelência do qual a TAP necessita. Relativamente aos cortes até o osso, bem, voltamos aqui naquela parte. Realmente os cortes foram anunciados e depois houve ali uma resenga de negociação, da qual nós não fizemos parte porque fomos afastados então para o segundo grupo. E o que não se percebe nisto, ok, é que aplicando os cortes no hub de Lisboa, e penso que na escala do Porto também, foram aplicadas adicionais de função, estamos a falar em dinheiro, não é? Adicionais de função que em alguns casos chegam aos quase 500 euros. E posto isto, pergunto eu se de facto eram precisos mesmo esses cortes, é que sinceramente perante isto achamos que não. Muito obrigado. Uso agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes do SETAMA. E tendo em conta, se calhar, para além desta questão dos cortes e dos despedimentos, pergunto de que forma é que a saída de trabalhadores da TAP influenciou especificamente a área de manutenção e técnicos muito especializados, porque têm sempre um papel importante na TAP, até pela especificidade que representam. E também, aproveitando esses conhecimentos, há outras perguntas que gostaria de fazer. Primeiro, manutenção no Brasil. Se é tão óbvio que era um buraco, e acho que era óbvio, porque pelo menos essa discussão é tida, que me lembro pelo menos desde 2014 ou 2015, enquanto se discutia a privatização, porque é que não foi resolvido. Desde logo pela David Neilman, que era o privado que vinha sanear e fazer uma gestão eficiente da empresa, porque é que esse problema se arrastou até agora e foi preciso uma renacionalização, recompra, recapitalização com a intervenção do Estado para que esse problema fosse resolvido. Segunda questão, a White, que acaba por sair da TAP, sendo substituída por outro tipo de leasings, de contratos, de ACMIs, enfim. Se existiam de facto problemas de manutenção nos voos operados pela White, essa tem sido a justificação dada, e quais os custos dos aviões da White e de se ter abdicado desses contratos, mantendo aviões parados que não foram entregues à White e, portanto, estando a TAP a pagar uma penalidade por eles, como é que podemos fazer o balanço de custos e benefícios do fim da operação com a White? E a mesma pergunta faço em relação aos NEO e ao Airbus 350. É óbvio que é difícil percebermos se os NEO foram pagos acima do preço ou não. Há um parecer que diz que foram. Há os estudos na altura que dizem que não. Há também registro de que, pelo menos uma parte desta frota, ou um avião em particular, já ouvimos aqui indicações em contrário, que terá alguns problemas, passa muito tempo em terra com alguns problemas de manutenção. Não sei se isto é bem assim ou não, mas o que eu sei é uma coisa: há um parecer técnico da TAP na altura da compra que questiona a compra dos NEO, do ponto de vista operacional. Mas independentemente, os NEO até podiam ser a melhor escolha operacional, mas isto não quer dizer que o David Neilman não tenha utilizado fundos da TAP para entrar na TAP. Mas de qualquer forma, tenho a ideia de já ter visto o vosso sindicato a questionar este negócio antes e a alertar para ele muito antes, e se calhar agora é a altura de podermos fazer as contas com esses esforços passados. Sra. Deputada, de facto, tenho memória de um comunicado que foi feito logo no início de toda esta atrapalhada, em que nós soubemos, curiosamente, que, e por obsceno que consideramos, que se desenrolava uma joint venture com a Azul. E foi isso que deu
ASO à comunicação. Tivemos a oportunidade de questionar o Governo, que disse, e taxativamente, que teria mandado suspender tal operação da joint venture. Se é verdade ou não, não me cabe, só estou a replicar aquilo que me foi dito. Relativamente à manutenção Brasil, volto a frisar que são opiniões pessoais e, portanto, remetem para outras presenças noutras organizações. A manutenção Brasil sempre foi um buraco. São vastas as histórias que conhecemos todos, de que os aviões iriam para o Brasil fazer grande manutenção e quando chegavam cá os nossos técnicos de manutenção já sabiam onde é que tinham que ir apertar os parafusos e as porcas porque aquilo não vinha em condições. Portanto, por muito investimento que se tivesse feito no capital humano no Brasil, pelos vistos aquilo não funcionava tão bem como era de esperar. Relativamente à questão do Sr. David Neeleman, e que não estava só, já agora é bom a gente perceber que o Sr. David Neeleman não estava só naquilo. É porque só se ouve falar no homem e às páginas tantas eram dois, não é? O Sr. David Neeleman, a negociata que faz com os aviões, o que nós sabemos é da comunicação social e a única coisa que poderíamos fazer era realmente parafrasear folhas de jornal, o que parece que é escusado fazer aqui. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. Eu só queria esclarecer esta joint venture com a Azul, se me podia dar alguma informação, só para perceber se foi à frente, se não foi, mas para ter alguma noção desse... É muito simples. Nós recebemos um input de uma pessoa que nos disse que, e estávamos na fase de grande negócio para reverter capital e tudo mais, e recebemos um input, uma informação que dava conta da existência de uma joint venture com a Azul. E foi isto, tucur, sem saber o que é que essa joint venture englobava. Não sabemos se a Varig é engenharia e manutenção, não sabemos nada na prática, só sabemos da existência dessa joint venture. Questionamos a tutela, que nos disse perentoriamente que havia mandado suspender, e foi esta a expressão, suspender o processo. Na altura, já estamos a falar, portanto, 2021 ou por aí. Muito obrigado. Senhora Deputada, ainda tem? Não. Terminamos assim a primeira ronda. Subentendo que há consenso que não passemos agora já à segunda ronda, passamos já à terceira, com inscrição individual de cada um dos seus deputados que assim desejem fazer, com 2 minutos, cada um deles podendo fazer a questão e depois havendo, no fim, uma resposta em conjunto por parte dos nossos convidados. Pergunto quem são os seus deputados que estão inscritos. Senhora Deputada Fátima Fonseca, mais algum senhor deputado? Então, Senhora Deputada Fátima Fonseca, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, para colocar 3 questões muito rapidamente. Em resultado do aumento da participação acionista do Estado português, houve uma nomeação em 2021 de um novo Conselho de Administração que pela primeira vez integrou um administrador eleito pelos trabalhadores. Aquilo que gostaria de saber é, na opinião do sindicato, como é que vê esta nova composição do Conselho de Administração, que tipo de interação tem com o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração, tem reuniões periódicas, que resultados tem alcançado e se tem alguma visão daquilo que permitia eventualmente reforçar o papel deste representante no processo decisório da administração da TAP. Por outro lado, todos concordamos que a TAP é um ativo inestimável para o país e que deve ser sustentável. E com esta perspectiva pergunto qual a importância que atribuem ao Hub de Lisboa para a TAP, relativamente ao transporte de passageiros para Portugal, nomeadamente o setor do turismo,
se consideram que é fundamental manter o centro de operações em Portugal e também saber se os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade a partir de um determinado momento de manter o centro de operações em Lisboa. E, por fim, pediria só um esclarecimento, porque seguramente eu não alcancei aquilo que me referiu há pouco. Referiu-se a um adicional de 500 euros. Não percebi se esta informação se enquadra na pergunta que coloquei há pouco sobre a estrutura remuneratória dos trabalhadores, se é um outro tema, como é que isto se encaixa. Pedia, por favor, que esclarecesse e elaborasse mais um pouco sobre este tema. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faz favor. Então, se calhar, Sra. Deputada, vou começar exatamente pelo fim, pelo adicional, que é para sanar esse assunto. Ora, as remunerações dos trabalhadores foram dilapidadas com percentagens calculadas sobre as várias matérias remuneratórias, sob o argumento de que tal era necessário para o processo de reestruturação, para fazer face à situação económica difícil, etc, etc e tal. O que não se percebe e que torna falacioso estes cortes é que, paralelamente, ora, se me cortam isto aqui, imagina a Sra. Deputada que me tiram 300 euros do vencimento base, mais 400 euros das anuidades, etc, por aí abaixo. E depois fazem uma adenda de função. Bem, eu não percebo o conceito de adenda de função, porque eu tenho uma categoria profissional que me permite executar certos trabalhos de A a Z dentro dessa categoria profissional, não é? E porquê é que dão uma adenda de função que para já não é igualitária a todos os trabalhadores, porque para algumas mentes há uns trabalhadores que valem mais do que outros, sendo da mesma categoria profissional, no valor de 400, 500 euros, outros 300, em que eu tive uma reunião caricata com a administração e disse, eu quero, vão-me desculpar, mas eu quero equidade no tratamento. Os nossos associados, aqueles que dão a cara todos os dias aos passageiros, portanto, são as pessoas que estão no balcão premium, à entrada do aeroporto, não recebem nada. E já agora levaram com atos de violência, atos de destruição, tudo resultante de um ano parado, portanto, eles levaram como escambilha toda. E, portanto, eu quero a equidade. E quanto é que quer? Não, eu só quero a equidade. E, portanto, o resultado que se adviu dessa equidade da empresa, e foi interessante perceber o que é que a empresa entende por equidade, foram 100 euros face aos que recebiam 500. Posto isto, não sei se lhe respondi à pergunta, mas acho que sim. Relativamente ao trabalhador eleito, nosso colega, é uma pessoa afável, é uma pessoa com quem eu às vezes converso, a título pessoal, telefone-lhe, ele também me telefona de vez em quando e trocamos umas impressões e fica por aí. Eu acho que ele também não pode fazer muito mais. Pronto, mas a democracia venceu nas eleições. Dos candidatos que se perfilaram, de facto havia pessoas com mais capacidade, mas pronto, não vamos discutir um ato democrático e, portanto, foi o que foi. Relativamente ao hub de Lisboa e à sua importância, antes de mais, nós criticamos a visão da TAP relativamente ao hub, porque é só gastar dinheiro, quer dizer, estamos a falar num aeroporto novo, andamos aqui com estas discussões todas, que nunca mais se desembrulham. A verdade é que nós temos 3 aeroportos no continente. Faro está na penúria e não tinha que estar, e a operação da TAP podia ser expandida para Faro, rentabilizando até a região do Algarve, coisa que não faz. O Porto
tem mais do que capacidade para crescer e clientes que servem para suprir esse hipotético aumento da atividade da TAP, nomeadamente da Galiza e com a travessia do comboio até cá, isso vai ser uma realidade ainda mais evidente. Portanto, acho que o panorama territorial português está mal estudado, mas isso sou eu, que não sou engenheiro, não sou doutor, só lá trabalho e, portanto, vejo as coisas dessa maneira. O hub de Lisboa, sim, é importante, mas também não é nas condições em que está. O acrescentar de tudo isto, e há aqui uma coisa que eu gostaria de meter uma facadazinha nesta conversa, porque realmente é interessante. Antes da privatização de 2015, a TAP fez uma coisa que eu realmente nunca vinha perceber bem o que era a divisão da sua operação em quadrantes. Europa 1, Europa 2, África e Américas. Parecia que estávamos a cortar um bolo. Isso, pelo menos, foi a sensação com que eu fiquei. Atrever-me em tom de brincadeira a dizer que a Europa 1 já foi para a exigente. E com isto, se calhar é melhor começar a refletir o que é que realmente está neste plano de reestruturação, sendo que não vemos necessidade de ampliar ou gastar milhões naquele aeroporto de Lisboa, porque de facto há no próprio continente mais dois que podem servir perfeitamente para o efeito. Muito obrigado. Estão dadas as respostas, os esclarecimentos. E queria agradecer ao SETAMA, e neste caso à equipa de dirigente que esteve connosco, os esclarecimentos que nos deram. Agradecer da parte da Comissão de Inquérito e disponibilizar-nos para continuarmos a trabalhar durante os próximos tempos. Eu irei aí para receber o vosso documento e para me despedir. Eu irei aí, mas de qualquer forma agradecer mais uma vez e desejar os maiores sucessos para os vossos sindicatos. Nós vamos retomar a próxima audição. Daremos um espaço de 5 minutos nos quais suspenderemos os nossos trabalhos. Muito obrigado.